Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Hoje eu estou aqui com o Charles, meu co-host do episódio de hoje. Bem-vindo, Charles. Olá, muito obrigado. Legal conhecer vocês, minha primeira participação no podcast. Espero que seja bem produtiva. Muito obrigada, Charles, por ter participado com a gente. E hoje a gente vai conversar com Celso Dutcher, do Sul é Meu País. Celso é jornalista, professor, historiador, escritor, palestrante, roteirista, documentarista e editor independente. Quanta coisa, hein, Celso? Tudo que não dá dinheiro, né? É difícil ganhar dinheiro nesse país, né? Celso, eu queria que você começasse se apresentando e falando pra gente um pouco sobre o movimento Sou Seu País. Como que é, como que surgiu, como que vocês estão trabalhando? Conta pra gente um pouco. Bom, eu sou o Celso, né, como tu já disse. Tudo isso daí que tu falou, eu realmente é o que eu faço da vida, né? A minha formação é em filosofia e a segunda faculdade minha é história, né? Eu vivo hoje como historiador, escrevo livros, né, de história aqui na minha região, que é o Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Sou um dos fundadores do movimento Sou Meu País, e tenho militado nele já desde 1992, quando nós fundamos o movimento lá em Laguna, aqui em Santa Catarina, terra da Anita Garibaldi, né? E fundamos o movimento, primeiro, com uma ideia de questionar o sistema. O sistema ele é bruto no sentido assim de que ele quer, além de arrecadar, ele quer mandar em tudo. Quer dizer, nós, os cidadãos, não valemos nada. E a gente acredita que nós, os cidadãos, temos poder, temos que reivindicar esse poder, porque o Estado, ao longo do tempo, se nós formos olhar aí, durante toda a existência disso que a gente chama de Brasil, eu chamo de América Portuguesa, né? América que fala português, porque não é um país, é um amontoado de povos aqui dentro, né? Que poderiam ser diversos países. Nós acreditamos de que o Estado, ao longo do tempo, ele foi concentrando poderes, e cada vez mais. E você vê aí nesses últimos governos, esse mesmo que está aí, quanto mais eles querem concentrar tudo lá em Brasília. Nós não podemos pensar nada aqui embaixo, nós não temos o direito nem de, hoje em dia, com perigo até, o direito até de manifestar o pensamento. Quer dizer, é um absurdo que o Estado se arrogue a isso, sendo que o Estado é uma criação nossa. Nós, os seres humanos, criamos o Estado. Quer dizer, parece-me que ele se arrogou o direito de se revoltar contra os seus criadores, que somos nós, né? Óbvio que o Estado, em certo ponto, ele ainda é necessário, para mim já, de antemão, acho que deveria ser até excluído do nosso meio, mas, veja, o Estado tomou para si tantas questões que não sobrou nada para nós. Sobra para nós pegar, levantar de madrugada e trabalhar, sabe, para gerar renda, gerar lucro, gerar tudo para o Estado consumir. E um consumo que, sinceramente, dá até pena de falar, porque o Estado gasta tudo o que nós temos, né? Eu costumo dizer que Brasília parece assim aquela casa que o pai e a mãe, né, estão na zona, né? Desculpa a expressão, mas parece que estão na zona. Os filhos trabalham para o pai e a mãe, que é Brasília, gastar o nosso dinheiro nessa putaria nacional chamada Congresso Nacional, Senado Federal, STF e Companhia Limitada. Quer dizer, meu Deus do céu, nós hoje somos meros produtores de riqueza. Então o movimento nasceu para ser uma voz contrária a isso tudo, contrária a esse Estado mastodonte, esse Estado que tudo pensa, que tudo cheira, que tudo quer, né, para si. Nós achamos que nós, cidadãos, temos o direito de ter a nossa liberdade, e essa liberdade vai, inclusive, o direito de gerir o nosso próprio destino. Essa questão da autodeterminação dos povos, né? Exatamente. Veja, no mundo inteiro, inclusive na Constituição Federal, está lá, né, letra morta, né, a Constituição Federal está lá dizendo que a autodeterminação dos povos é um dos princípios que a República Federativa do Brasil, né, ela tem no seu ordenamento jurídico interno. Só que ela nunca respeitou, ela respeita quando é para bandido, né? Estão lá agora alguns aí defendendo os do Hezbollah, defendendo aqueles marginais lá daquele grupo palestino. Quer dizer, aí tudo bem, aí a autodeterminação funciona.
Agora, quando é autodeterminação para povos que realmente querem se livrar da tirania do Estado, daí não pode, porque internamente a Constituição diz que o Brasil é indivisível, aquela baboseira toda que a gente vê já há 500 anos aí. Acho engraçado, né? Quem defende essa democracia, né, que a gente vive hoje, fala que é tão boa, mas tem que ser imposta. Ué, se é tão bom, por que tem que ser forçado? Eu concordo com tudo que você falou. E quando você vai falar com as pessoas sobre o movimento, como que geralmente é a reação? As pessoas, acho que tem um apoio grande da população, ainda não entende, acho que pode separar, não pode, tem que ter esse direito, não tem? Qual que é a reação inicial? Bom, primeiro dizer assim, ó, se tu pegar, né, isso aí, eu não sei de onde vocês dois são. Vocês são de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Eu sou de Curitiba, Paraná. Ah, tu és aqui, curitibano. Bom, eu fiz na tua cidade, para ter uma ideia, em Curitiba. Eu saí de Brusque e eu vou muito a Curitiba, né? Uhum. Nós pegamos, eu e mais dois, o Carlos Atti e, na época, o Pedro. Nós pegamos uma pranchetinha e saímos na praça lá, aquela praça que tem aquela igreja bonita ali, eu acho que é 7 de setembro, alguma coisa ali, eu não me lembro o nome exato agora, porque nós queríamos ver o que de fato na rua as pessoas pensam, gente que a gente nunca viu na frente. Nós pegamos uma pranchetinha com a seguinte pergunta: se o governo federal permitisse, veja, porque nós queríamos partir do princípio que o povo, ele gosta de cumprir a lei. Então a pergunta era, se o governo federal permitisse um plebiscito para separar os 3 estados do sul, você é a favor ou contra? De cada 10 pessoas, 9 se posicionaram favoráveis. E aí, em 2016, 2017, nós fizemos o Plebsul, que é uma consulta popular, onde nós tivemos a participação de quase 1 milhão de pessoas, para ter uma ideia. Nós botamos uma urna na rua e a pessoa passava, tinha um papelzinho pequenininho assim, com essa mesma pergunta. E ela pegava livremente, né, porque nós acreditamos que a liberdade ela é tão boa que tu tem que usar ela ao extremo. Livremente ela ia lá e dizia se ela era favorável ou contra. E só votava quem queria, não precisava, não tinha obrigatoriedade nenhuma. Nós tivemos 94% de aprovação em 2016 e 95% de aprovação em 2017. Quase 1 milhão de pessoas consultadas, quer dizer, há dentro de nós, no nosso povo, um sentimento muito forte em relação à questão da secessão do Sul. Mas nós temos empecilhos, assim, há coisas que dificultam, né? Veja, o sulista, assim como o brasileiro, ele é aquele cara que tem aquelas esperanças mais malucas possível. Então, alguns aqui no Sul acharam assim, bom, agora o Bolsonaro entrou, não precisamos mais separar, está tudo resolvido, nós temos um governo de direita, não sei o quê, bababá. E passou-se os 4 anos e se viu que não é uma questão de um governo de direita ou de esquerda lá em Brasília. Porque todos os governos vão concentrar. Por mais que, por exemplo, Paulo Guedes, o próprio Bolsonaro, vivia dizendo, mais Brasil, menos Brasília. Não aconteceu nada, na verdade, era tudo conversa mole. Porque quem governou durante esses 4 anos não foram nenhum desses dois aí, né? Foi Centrão, foi toda aquela catrefa nacional que nós estamos vendo aí, que está governando junto com o Lula igualmente. Então, quer dizer, nós temos um Brasil que ele está entregue às quadrilhas. E as quadrilhas, elas não têm um partido político em si, um lado ideológico em si. As quadrilhas fazem parte, uma hora, da esquerda, outra hora, da direita. Mas elas continuam sendo uma quadrilha. E agora, nesse instante, agora estou vendo aqui está passando na TV agora do lado aqui, você vê a eleição do Congresso Nacional e vê a eleição do Senado. Veja, tem gente de tudo que é lado, menos do Sul e Sudeste, nas mesas diretoras. Por quê? Porque nós do Sul só servimos para produzir riqueza. Eles não querem nem saber da gente. Então, olha, aqueles caras lá, no máximo, eles ficam chamando a gente de nazista, de fascista, daquelas porcaria tudo lá, de gente que não tem argumento nenhum para defender o Brasil unido. Então, eu costumo dizer assim, o Brasil não adianta, tu pode botar Jesus Cristo lá.
Possivelmente não vai ser crucificado, mas vai vir um grupo daquele, um PCC da vida, e vai metralhar ele lá e vai matar da mesma forma. Por quê? Porque é um país que nasceu para não dar certo, cara. É um país que todo mundo diz que é cheio de riqueza, que não sei o quê, mas infelizmente é um país que não tem uma maneira dele dar certo. Por isso não importa quem vai governar, né? Nós temos que achar um meio de criar, por exemplo, Estados Unidos, vamos pensar lá. Mas pelo menos os estados têm autonomia. A Suíça, olha as autonomias que os cantões suíços têm, né? E nem isso aqui no Brasil nós temos. Tem um cara, um historiador chamado Capistrano de Abreu, que ele tinha um projeto de Constituição do Brasil que tinha um único artigo. E ele dizia assim, ó, nesse único artigo tinha que estar escrito o seguinte: todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. Só isso. Resolvi o problema do Brasil. Por quê? Porque quem elegeu esses caras que estão aí somos nós. É o meu voto, é o teu voto, o voto de todos nós que elege esse pessoal. Nós nunca conseguimos, infelizmente, retomar o Estado para nós. São esses grupos de interesse lá em Brasília que costumam ter o Estado a seu favor. E por isso ele está cada vez maior, cada vez mais estão dando coisa para as pessoas. O Estado não foi feito para dar nada para ninguém, né? O Estado foi feito para gerenciar as nossas riquezas, defender a gente de alguma agressão internacional, que seja lá, mas não foi feito para ficar dando Bolsa Família, para ficar instituindo cota, que é isso? Isso é uma loucura, né? E a gente tem que engolir isso tudo, porque é lei nacional, e muitas vezes a gente até é ridicularizado quando se opõe a esse tipo de coisa, né? Uhum. Então, aqui... Desculpa, estou falando demais aí, ó. Por favor. Não, você é o nosso convidado, é para isso mesmo que estamos aqui. Eu li ele perguntar sobre o que eu ouço muito aqui no Paraná, com os meus amigos do Sul. Os que têm objeções ao movimento são basicamente duas. Uma é que eles caracterizam o movimento como sendo elitista, como se não gostasse das outras regiões ou se julgasse superior. E outra objeção é quando eles caracterizam o movimento como inconstitucional ou ilegal. Eu queria saber como é que o movimento responde a essas duas objeções mais comuns. Bom, a primeira, para nós, assim, é muito fácil, porque, graças a Deus, nós temos tido, desde 1992, né, um ótimo relacionamento com os demais movimentos separatistas do Brasil, né? Como o GESNI, que é o Grupo de Estudos Nordeste Independente, lá do Dr. Jacques Ribemboim, né, que foi o que fundou, né, na Universidade de Pernambuco. O movimento Nordeste Independente, né, o movimento São Paulo Independente. Aí em São Paulo nós temos 4 movimentos, né, que não tem tanta, digamos assim, notoriedade como o nosso aqui do Sul, mas é um pessoal aguerrido que defende a independência de São Paulo. Inclusive olha aqui, ó, essa caneca aqui eu ganhei de presente aí em São Paulo, Paulista, do movimento paulista aí, certo? Legal. Que é um movimento extremamente sério de pessoas, né? O Júlio Bueno, aquele pessoal, né? Que é um pessoal que também defende dentro da mesma linha que nós. São movimentos capitalistas, liberais, conservadores, pessoas assim com uma visão de mundo muito parecida com a nossa, né? No Nordeste nós temos, por exemplo, vários movimentos lá, né? Em Pernambuco tem um movimento muito forte lá também. O Grupo de Estudos Pernambuco Independente. No Espírito Santo tem um baita de um movimento lá também. Na Amazônia, um movimento super forte também. Claro, no Norte e Nordeste nós temos movimentos, alguns, que são mais centro-esquerda, né? Eu não gosto muito de tratar dessa questão esquerda-direita, mas, digamos assim, eles não são tão conservadores quanto o nosso do Sul. Mas nós do Sul, nós sempre dissemos que nós somos, primeiro, não podemos ter vergonha de dizer que somos capitalistas. Abominamos qualquer tipo de socialismo, essa porcariada que nunca deu certo em lugar nenhum. E somos liberais, né, na economia e numa série de outras coisas também. E de repente, até é interessante depois nós falar um pouquinho mais sobre ser liberal, né? E somos principalmente conservadores.
Os usos, costumes, as tradições nossas, nós queremos manter. É graças a esses usos, costumes e tradições que nós somos quem nós somos dentro da América Portuguesa. Uma região que, graças a Deus, assim como o Brasil não deu certo, a nossa região, nós temos orgulho de dizer que deu. Por quê? Porque os nossos antepassados conseguiram construir uma sociedade com muito respeito, com muito trabalho e, principalmente, né, que manteve as suas raízes. O povo que não tem raiz nenhuma, dá nisso, dá no que dá o Brasil, né? Então, essa primeira questão para nós não temos nada contra os demais povos dos Brasis, nós temos um inimigo, e esse inimigo é comum em qualquer parte do Brasil. Esse inimigo chama-se Brasília, o sistema de Brasília, né? Nós temos aqui um trabalho muito forte para as pessoas entenderem que elas não têm que falar mal do nordestino, por exemplo, porque ele é tão vítima do sistema quanto nós. Agora, onde é que está o problema? Nós elegemos aqui no Sul também político ruim, e no Norte e no Nordeste se elege também um monte de político ruim. Veja, nós temos um senador que virou presidente do Senado com 200 mil votos, enquanto o meu senador aqui, o teu aí do Paraná, 4 milhões de votos o cara precisa para chegar lá. Que representatividade esse Alcolumbre tem com 200 mil votos? Quer dizer, e ele vira presidente do Senado da República. Ou seja, existe as elites do Norte e do Nordeste, esses grupos criminosos que existem lá, né, desses políticos criminosos, veja, estou citando bem, políticos criminosos, né, eles organizaram um sistema que é uma beleza para ele, onde um deputado federal se elege com 6, 8 mil votos, cara, enquanto o meu aqui precisa de 200 mil votos, e chega lá em Brasília, o cara tem um voto e o meu vale um voto, igual. Quer dizer, há uma distorção na representatividade parlamentar infernal. Então, nós do Sul, assim como os demais povos dos Brasis, eles são tão vítimas do sistema igual a nós. Então, não temos que achar que ele é o problema para nós. A segunda coisa que tu chama atenção, de fato, há um empecilho legal, né, que é a questão da Constituição Federal. Não é nem aquela história de indissolubilidade do país. É a questão do federalismo, né? Artigo 60, que é a questão de que o federalismo ele é cláusula pétrea. Mas veja, eu sempre digo para as pessoas, cláusula pétrea, ela pressupõe que seja uma cláusula imutável, mas ela não é. Isso é uma mentira que eles contam para a gente acreditar. Não, isso aqui não pode mudar. Não existe nada imutável. Eu, como cristão, até poderia acreditar que a Constituição do Brasil seria imutável se o próprio Deus descesse do céu, pegasse uma caneta na mão e escrevesse a Constituição e dissesse, olha, isto é imutável. Aí eu, como cristão, diria, não, se Deus fez, é imutável. Já o meu amigo, que não é cristão, coisa nenhuma, ele é um ateu normal, que é o direito dele também ser, ele vai dizer, mas eu não acredito. Por que é imutável? Eu não acredito nesse Deus que fez essa Constituição. Então não existe no mundo nada que seja imutável. Veja, a Constituição Federal, ela diz que a federação, né, precisa, é imutável, vamos lá, como é que é? Indissolúvel. No entanto, ela mesma prevê que 2/3 do Congresso podem mudar, fazer uma emenda constitucional e mudar tudo o que precisar. Ah, não, mas daí não pode ser só 2/3, alguns afirmam. Tem que ser uma constituinte originária, como a de 88, não sei se vocês dois estão novinhos ainda, né? Então, 88, vocês nem viram ainda a peleia lá, né? Mas veja, em 88, mudou-se praticamente tudo. Tudo que eles queriam mudar foi, por quê? Porque ela era uma constituinte originária. Ela é chamada para mudar tudo o que for necessário. Então, existem maneiras legais de nós fazermos a secessão do Sul ou de qualquer parte do Brasil via Constituição. Então, claro, há uma dificuldade muito mais forte, como eu disse no início. Nessa parte legal, nós temos uma dificuldade maior. Além disso,
nós do movimento acreditamos, que as constituições, elas caem de acordo com o tempo. Em 1964 foi derrubado ali quase 20 cláusulas pétreas só no gogó. Os militares disseram, olha, a partir de agora nós mandamos, e quem não é militar aqui não manda mais coisa nenhuma, e se achar ruim ainda vai para a porrada e vai para a cadeia. O que aconteceu com a Constituição? Foi para o saco, eles embolsaram, botaram no bolso e deu, cara, nós aqui mandamos. Então, um contexto social como esse que nós estamos passando já há uns 15, 20 anos aí, que está se acelerando ainda mais, de convulsão social, dessa loucura toda que nós estamos aí, isso tudo pode dar uma brecha muito grande para a questão da secessão. Uhum. Se você olhar direitinho, na última eleição nós passamos raspando ali, né? Como aquele chute que bateu ali na trave. Por quê? Porque o Sul demonstrou claramente de que ele é mais liberal, mais conservador, mais capitalista. Enquanto Norte e Nordeste demonstraram claramente, né, com a eleição do Lula e outros, né, mais claramente de que eles são mais à esquerda. Vamos chamar a esquerda para as pessoas entenderem isso direito. Então, veja, o Brasil já está dividido de qualquer maneira. Ideologicamente, nós estamos divididos. Existe aqui no Sul, talvez o nosso amigo paranaense aí até vai entender até melhor que a nossa amiga paulista, né, a Catarina. No Sul, nós abraçamos uma ética diferente do Brasil. Não quer dizer que nós somos superiores, que nada, não é essa a discussão que nós temos. Veja, são modelos de pensamento diferentes. O Brasil adotou a ética católica. Eu não estou falando da religião católica, eu estou falando da ética. A ética católica, ela diz assim, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no céu. Ou seja, é a idolatria da pobreza. Só os pobres herdarão o reino dos céus. Essa é a ética católica, é isso que o catolicismo prega, né? Já a ética protestante, que é a ética que o Sul adotou, mesmo os católicos do Sul abraçaram essa ética, ela diz que a riqueza é um dom de Deus, desde que ela seja com o suor do teu rosto. Ou seja, que você não seja não roube, não mate para poder ficar rico, que você trabalhe, né? Porque só o trabalho, né, é que enobrece o homem, o ser humano. Então, isso, para nós, o Sul, ele adotou essa ética. O restante do Brasil adotou a outra ética. E por isso que nós temos essa visão de querer ir adiante, de melhorar a nossa casinha, de ter um carrinho melhor, de ter um emprego melhor, de estudar mais, de trabalhar feito uns burros aqui embaixo. Eu tenho vários amigos aí, por exemplo, da Bahia, que moram aqui hoje, e eles chegam aqui e dizem assim, meu Deus, vocês não param de trabalhar, pô. Quando é que nós vamos fazer um churrasco, fazer uma festa? Eu digo, pera um pouquinho que eu tenho que ver. Por quê? Porque a gente tem essa loucura no nosso DNA. Os nossos avós, bisavós, os imigrantes que vieram para o Sul ensinaram isso. Olha, tem que trabalhar, cara. Tem que trabalhar para a vida melhorar, a gente sempre disse, né? Então, essas duas éticas é que nos separam também em relação ao Brasil. Eu sei que, por exemplo, no interior de São Paulo tem muito essa ética protestante aí, né? De que eu fui ali para aquela região ali que tem muito alemão, italiano, enfim, né? Em São Paulo tem muito italiano. E você vê que eles têm essa coisa essa ideia de trabalho em mente e eles exercitam isso, né? No Espírito Santo tem muito isso também, né? Mas grande parte do Brasil hoje ainda está naquele negócio assim, cara, se o governo me dá, por que eu vou fazer esforço? Se eu tenho, pelo menos, não vou morrer de fome, vou ganhar um Bolsa Família, mais isso, mais aquilo, para que eu vou me esforçar tanto, né? Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente em nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. São os incentivos que a gente recebe, né?
Eu acho que essa diferença que você citou vem muito disso, porque qual é o incentivo que eu tenho para trabalhar, para me esforçar, para trabalhar que nem um camelo, para o Estado roubar quase 50% do que eu produzo, sendo que eu posso só viver de Bolsa Família, viver às custas dos outros, e eu consigo o básico ali para me sustentar e tá ok. Então, acho que tem muita parte do Brasil que tem esse incentivo muito forte e é assim que eles se perpetuam no poder, né? Você citou que a representatividade que o Sul, o Sudeste tem em Brasília não é tão grande quanto o nosso voto, não vale tanto quanto um voto do Nordeste. Isso não é por acaso. Isso não é um erro que aconteceu lá, é tudo intencional. E eu queria te perguntar, você vê a gente conseguindo mudar isso, talvez no médio, longo prazo? Como que seria essa mudança? Porque eu não acredito muito em revolução, mas eu acredito na revolta popular, talvez para trazer uma mudança. Como você acha que é possível? Como que você acha que vai vir essa mudança? Olha, eu acho que com esses grupos políticos que nós temos hoje no Brasil, muito difícil. Tá? E grupos políticos de direita e de esquerda, que são grupos políticos que eles têm um diálogo muito forte entre eles na manutenção do sistema. E quando, para você ter essa, não é uma revolução, como é que diz, para você mudar, sabe, a ótica do sistema, você tem que ter, vai ter que chegar uma hora, alguém vai chegar e dizer, olha, tem que botar isso tudo abaixo para nós refazer o Estado e fazer ele da maneira certa. Eu tenho visto algumas lideranças que eles têm expressado a preocupação deles, por exemplo, aqui em Santa Catarina, né, o deputado federal Gilson, por exemplo, né, ele é um cara que está lá em Brasília dando um soco, murro em ponta de faca muitas vezes, mas ele não tem mais medo de defender o Santa Catarina e o sul do Brasil. Né? Inclusive, ele defende abertamente a secessão. Assim como outro, não é? O Bruno. Aí em São Paulo tem um deputado aí que eu não me lembro agora, fugiu o nome também, o cara não está nem aí, ele defende a secessão mesmo, de boa. Por quê? Porque essas pessoas começaram a concluir de que não adianta nós mantermos isso. Ou nós pegamos e botamos esse federalismo abaixo e repactuamos de uma vez por todas, porque não sei se vocês notaram, não existe um momento na história de que houve um pacto federativo. Não existe essa parada para dizer, tem um pacto, vamos fazer um pacto. Tudo veio de cima para baixo. Olha, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, a partir de agora, são parte do Brasil. Né? O Brasil começou como as províncias, e quando nós nos rebelamos lá na Revolução Farroupilha, etc., e outras, a situação, quando eles venceram a guerra, disse, agora é fim, vocês são brasileiros na marra, e deu, acabou. Que, aliás, essa é uma coisa interessante que a gente sempre é bom falar. Nosso movimento ele é uma continuação da história. Em 1552, nós já tínhamos um índio chamado Guairacá, né, que reuniu um exército de 80 mil homens, para vocês terem uma ideia, aqui no Paraná, nas províncias do Guaíra, certo? Para defender o nosso território. Não eram movimentos separatistas, porque eles eram os donos da terra, né? Eram movimentos nativistas. Para defender contra a Espanha e Portugal. Mais tarde, lá nos Sete Povos das Missões, lá no Rio Grande do Sul, o Sepete Araju liderou outro grupo de índios guaranis para defender também o território em relação à Espanha e Portugal. Mais tarde é que veio os movimentos separatistas. Em 1835, nós tivemos então a Revolução Farroupilha, né, separando o Rio Grande do Sul por 10 anos, né, como república independente. Em 1839, a República Catarinense, né, que incluiu depois, mais tarde, a República de Lorena, na Revolução Federalista. Nós tivemos uma declaração de independência feita na Revolução Federalista contra o Floriano Peixoto, aquele desgraçado, né, e o Moreira César, que também declarou o Sul um país independente, mas que foi vencido, obviamente, né, por força das armas. E veja, ao longo dos anos, né, o Brasil só fez porcaria para nós. Hoje, aqui no Sul, nós poderíamos falar 5 idiomas.
falamos mal e porcamente o português. Por que nós não falamos mais idioma nenhum? Porque teve um desgraçado na história, chamado Getúlio Vargas, que proibiu os povos do Sul de falar as suas línguas mães. Quer dizer, ele enfiou para nós uma nacionalidade na marra, né? Nós somos brasileiros na marra. É claro, as novas gerações vieram, né? Essas lavagens cerebral que eles fazem via Rede Globo e outras emissoras que os governos têm o rabo preso lá, levaram a gente a crer de que a gente tem algum grau de brasilidade, mas obviamente que não, né? Nós somos sulistas e temos uma característica muito própria, uma cultura muito própria, um pensamento muito próprio, uma maneira de ver o mundo muito próprio e uma maneira de ver o futuro muito próprio. Agora que você falou em Guairacá, eu me lembrei que o hino de Curitiba fala terra de Guairacá, não que eu nunca tinha entendido isso, né? E agora uma pulga atrás da orelha. O Guairacá, ele não era um líder separatista, né? Mas o movimento nativista, que é o movimento de amor à terra, nativo, né? Ele é o pré-separatismo. É por causa do amor à terra, a nossa terra, que nós lutamos para separar a região sul. Então, nós somos um movimento nativista que se transformou em separatista, ou seja, independentista. O Guairacá foi um baita de um líder. Ao longo dos anos, alguns historiadores tentaram transformar ele numa lenda, para dizer assim que ele não teve muito valor histórico, real, colocar em dúvida, inclusive, a existência dele. Mas a gente vai ver, por exemplo, nos escritos dos jesuítas, tu vai ver o que eles falam do Guairacá. O cara é um monstro, um baita de um guerreiro, né? Em Guarapuava, aí no Paraná, tem lá aquela estátua dele lá, uma estátua maravilhosa, eu tive lá, inclusive, né? Que ele e o lobo-guará dele se entraram para a história, né, como um guerreiro extraordinário. E o cara, para te ter uma ideia, em 1500 e pouco, até 1600, que ele foi o grande líder das tribos guaranis daquela região, do Guaíra, que acabou levando o nome de Guaíra por causa dele, né? O Guairacá conseguiu um feito que ninguém esperava. E ele derrotou os espanhóis e os portugueses diversas vezes, que foi reunir, né, um exército de 100 mil arqueiros, ou seja, 100 mil caras com arco e flecha, e derrotou, sabe, um exército organizado. E aí, por fim, né, já estava muito velho, ele acabou sendo enganado e aí alguns dizem que foi morto pelos espanhóis. Eu não queria deixar de perguntar como que vocês veem as questões práticas, se ficaria uma outra constituição, se você ia ter que ter uma outra nacionalidade, qual seria o critério da nacionalidade, se seria um governo laico, onde seria a capital, esse tipo de questão prática, assim, como é que estão as conversas? Na verdade, assim, ó, a gente evita falar desse tipo de coisa. Óbvio que nós temos ideias, né? Mas cada um de nós tem uma visão disso. Mas o movimento defende algumas coisas assim, ó, tipo, nós não queremos repetir o mesmo erro do Brasil. Veja, nós queremos uma confederação municipalista. Isso significa que cada município do Sul praticamente vai ser um país, sabe? Para nós levarmos as liberdades lá para onde está o cidadão, porque, na verdade, fora o município, o restante são criações que nós temos, por exemplo, Estado, União, são criações que o ser humano faz para manter certas coisas. Então, por exemplo, para nós, a União, ela vai cuidar das Forças Armadas para defender a gente, da moeda, talvez, né, baseada no produto interno bruto, das relações internacionais e mais uma ou outra coisa, mas nada mais. Nós não queremos a União cuidando de saúde, educação e bababá. Isso aí quem tem que cuidar é cada município, né? A União não pode ficar se metendo nos municípios para dizer o que nós temos ou não temos que fazer. Então, por exemplo, as leis, elas vão ser municipais. Nós vamos, por exemplo, poder ter município que tem pena de morte, outros não tem. Certo? Não pode ser uma diarreia legislativa da União para os estados e os municípios, como acontece no Brasil, né? Então, nós temos que ter as autonomias locais.
Então, por exemplo, um município que precisa, digamos assim, criar uma maneira de ter emprego para o seu povo, ele vai ter que correr atrás, porque a União não vai ficar ali sustentando um grupo de pessoas porque os caras estão sem trabalho. É o prefeito municipal, é a Câmara dos Comuns municipal que vai ter que se virar para ir buscar alternativas para, sabe, sanar esse problema, que é a falta de emprego. Então, hoje no Brasil, nós temos, por exemplo, situações de municípios que nem deveriam existir, porque não tem como se manter. E os caras montaram o município para manter um grupo pequeno sustentado com recurso público. Então, veja, nós temos a ideia de que no Sul nós precisamos criar uma confederação municipalista. Ou seja, nós vamos ter a União e os municípios. Nos municípios é onde tudo funciona, né? É aqui que nós vamos decidir, por exemplo, olha, se nós vamos investir mais em educação, mais em saúde, mais naquilo, e deu. Nós não temos que ficar mais esperando pegar o pirizinho na mão e ir lá para Brasília, sabe, e implorar para o imperadorzinho de plantão que está lá, para ver se ele dá um recursinho para nós, sabe, pavimentar uma rua. Isso é um absurdo. Isso cria um beijamão, sabe, que infernal dentro do Brasil. Hoje nós temos, se tu for botar no papel só que os prefeitos, vereadores, deputados gastam de dinheiro em passagem, em hospedagem, alimentação, etc., etc., para sair dos seus lugares e ir a Brasília, é uma montanha de dinheiro. Enquanto que o dinheiro nunca deveria ter saído do município. E essa é outra questão que nós atuamos também, que é uma proposta nossa. O município é quem arrecada. 80% do que ele arrecadar fica onde foi arrecadado. E ele repassa 20% para a União, para que a União possa fazer o seu trabalho, que vai ser um trabalho de 4, 5 coisas e nada mais. Então, veja, você tem que trazer o poder para perto das pessoas, para o cidadão poder dizer assim, não, eu tenho o poder de mudar. Nós temos uma ideia de plebiscitos diários. Então, por exemplo, a Câmara dos Comuns, né, que depois eu até quero falar um pouquinho sobre ela decide fazer uma lei. E essa lei vai impactar o município inteiro, os cidadãos como um todo, não é por um grupo. Essa lei de impacto dos cidadãos como um todo, ela tem obrigação de passar por plebiscito para ver se as pessoas aprovam aquela lei. Então, o poder legislativo ele não fica com 100% da representatividade. As pessoas têm que ficar com o 100%. O poder legislativo ele pode propor, ele pode, claro, aprovar depois, mas ele tem que ouvir as pessoas. E aí vem outra situação para nós muito importante. Nós pensamos que no Sul nós vamos poder, em vez de eleger prefeitos, contratar prefeitos. Contratar gestores públicos, entendeu? Tem município que tu elege médico, prefeito. Tu elege advogado, prefeito. Tu elege Zé Ruela, prefeito. Tu elege o que tu imaginar. Gente que não tem competência absolutamente nenhuma para gerir um orçamento público. E o cara é eleito prefeito e vai lá e faz as merdas que eles sempre fazem, né? Então, nós pensamos que, primeiro, para o cara se candidatar a ser prefeito, ele tem que ter competências comprovadas, senão ele não pode nem ser candidato. Ah, mas isso não é democracia. Bom, vai para o inferno, então. Vamos ter que fazer isso, cara. Eu não tenho que ter coragem de dizer, bicho, só pode ser prefeito se tu tiver competência, cara. É impossível que numa cidade nós não tenhamos gestores públicos, pelo menos uns 10 ou 12 aí para concorrer. Então, vamos fazer as universidades formar gestor público, vamos ter curso para esses caras. Senão nós vamos continuar tendo a mesma espécie de político. Veja, nós prevemos uma Câmara dos Comuns superpovoada. Então, por exemplo, a minha cidade, ela tem 15 vereadores, nós prevemos botar 300 vereadores ali dentro. Sabe? Cada rua tem um vereador, mas não ganhando nem um centavo de salário. Isso tem que ser, o cara tem que pegar esse cargo como um cargo honorífico para ele, de representação da comunidade dele. E ele é o líder comunitário daquela rua, daquela localidade. Então ele vai ser eleito por aquelas pessoas para representá-los.
voto distrital puro, né? Nós temos que chegar a esse ponto, senão não vamos chegar a lugar nenhum. Daí nós elegemos um Zé Ruela desse aí, de 200 mil votos, para presidente do Senado. Entende? Quer dizer, tem uma distorção nessa porcaria, tudo errado esse negócio. Como é que o meu aqui, que tem 4 milhões de votos, né, o senador aí do 4 milhões e 200 mil, se não me engano, aí do Paraná, chega lá e ele vale um voto igual ao senador que teve 200 mil votos. O José Sarney, que vocês lembram bem, se elegia com 160 mil votos senador da República. Quer dizer, quem é o Sarney? É o cara que mandava no pedaço durante décadas no Brasil, né? Então, essas ideias a gente quer trazer para renovar isso, o sistema, para dizer que o Estado tem que ser mínimo. Quanto menos Estado, mais próspera é a nação. Vejam os países aí que estão por cima da carne seca no mundo, você vai ver que o Estado participa muito pouco, a nação participa muito mais, né? Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Eu acho muito legal essa ideia de cidades independentes com suas próprias legislações, porque isso cria incentivo, na prática funciona, porque isso cria incentivo para que as cidades inovem na gestão, e aí a pessoa não precisa mais fugir do Brasil, que hoje tem muita gente saindo do Brasil porque a situação está insustentável. Então a pessoa que não enxerga mais um futuro aqui acaba tendo que mudar sua vida inteira, aprender um idioma novo, abandonar a família para viver em outro país, arriscar tudo, porque é preferível isso do que continuar vivendo aqui. Acaba sendo uma fuga do Brasil, e aí você tem que sair do seu país porque você não tem uma alternativa. Agora, se a gestão da minha cidade não está boa, pelo motivo que for, eu posso apenas me mudar para a cidade vizinha, e aí existe o incentivo para que a cidade tenha a melhor gestão possível para atrair mais mão de obra, para atrair mais pessoas para morar lá, porque uma cidade sem pessoa também não adianta de nada, né? O que é a cidade sem as pessoas que moram ali? E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar qual que é a sua visão sobre governanças privadas, empresas privadas de governança. Eu li o livro Free Private Cities, Fazendo Governos Competirem por Você. E eu acho sensacional a ideia que está lá. Eu queria que você abordasse um pouco mais sobre isso. O que você acha dessa questão de governanças privadas? Veja, dentro desse ambiente de liberdade que a gente propõe para o sul do Brasil, de uma confederação municipalista, etc., há um espaço, e nós fizemos questão de citar isso, há um espaço, por exemplo, para cidades privadas, municípios privados, certo? Onde você tem, olha, nós compramos aqui uma área, nós vamos fazer uma legislação para nós aqui. Nós vamos, enfim, nós não queremos ter lei nenhuma aqui dentro. Sabe? Obviamente que existe uma ou outra coisa, existem coisas que são comuns no mundo inteiro. Respeito à vida, sabe, a ideia de crime, essas coisas todas, obviamente que você tem que ter um ordenamento mais claro sobre isso, mas é possível, por exemplo, você criar cidades privadas, por que não? Olha, eu e o meu grupo queremos ter o nosso município, e daí? Nós queremos ficar independente, faz um plebiscito, compra, ou enfim, tem que achar uma maneira da gente fazer isso, né? Que você possa fazer o teu mundo de acordo com aquilo que tu quiser, com o máximo de liberdade possível. Desde que, veja, nós temos que ter isso em mente, porque senão nós estendemos o laço demais e quando ele estourar não existe responsabilidade por isso. Nós temos que ter responsabilidade social, como a gente diz, entre aspas, né? Não essa que eles pregam aí. Mas veja, o município privado, ele tem uma tutela própria, mas ele também tem que estar claro de que existem valores universais que a gente tem que manter, que é o valor à vida. Ah, não, vou fazer um município privado e aqui eu posso matar quem eu quiser. Opa, peraí, peraí. Tem alguma coisa errada nessa situação. Veja, existe uma cota de responsabilidade que a gente tem que ter a nível de ser humano. Agora, em convivência social, em montar um sistema que funcione, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, na Inglaterra, que ele tem uma praia privada para ele. É pequenininha, mas é dele, é como se fosse um país, né?
Inclusive, estou para escrever um livro sobre essa... Ele está se transformando num país independente. Só que ele aceita as ideias, a Constituição da Inglaterra. Ele segue várias coisas da Constituição da Inglaterra, mas ele criou um ordenamento jurídico para esse pequeno país, que tem 36 habitantes. Veja, eles vivem uma vida lá o mais livre possível deles. Eu acho que isso tem que ser possível em qualquer parte do mundo. Nós pregamos essa liberdade para fazer isso, aqui no Sul. Nós sabemos que existe no Sul muita gente que tem que vir para o movimento para essas pessoas trazerem essas ideias para o movimento. Eu, particularmente, tenho um horror de pessoas que ficam por lá de fora e ficam criticando as coisas, em vez de entrar e dizer, não, cara, eu acho que dá para melhorar essa ideia. Isso aqui eu posso contribuir com essa ideia. Eu já convidei alguns grupos libertários aí, inclusive ano passado participei aí de um congresso libertário aqui em Floripa, não me lembro bem o nome aí agora, não fugiu o nome, onde inclusive convidei... Oi? Anarcópolis? O Anarcópolis, né? Vocês participaram ou não? Não, eu só acompanhei online, mas não participei. Acompanhei também. Eu participei lá, o pessoal adorou a ideia do movimento, etc. E eu disse, cara, mas tinha que botar mais isso. Quando vocês botar isso, eu entro. Cara, não tem esse negócio de quando botar isso. Entra e vai botar isso. Ou você não aprendeu que a liberdade é para isso, cara. Só entra se a gente disser que você que vai mandar, aí também não dá. Né? Vamos lá, vamos entrar, vamos fazer junto. Né? Oi? O pessoal tem aquela pegada, quando tiver tudo pronto, perfeito, lindo, maravilhoso, aí eu entro. Quer dizer, na hora de construir, na hora de amalgamar as ideias, correr os riscos pela ideia, né? Eu sempre digo para a turma às vezes critica uma ou outra, às vezes uma ação que a gente tem que tomar, uma decisão que a gente tem que tomar. Eu disse, tá, cara, mas onde é que tu estava quando eu estava levando o processo nas costas até o céu da boca por defender essa ideia? Tu estava onde, ô seu filho da mãe? Agora que está tudo pronto, que a gente, graças a Deus, ganhou o direito de fazer isso, aí tu vem me criticar? Então vem cá, bicho, vamos fazer o negócio junto. E eu acho que os nossos libertários do Sul, né, e eu queria muito fazer esse convite para eles, tem que vir para o movimento. Vem nos ajudar, pô. Vamos construir alguma coisa junto, vamos tornar o movimento o mais libertário possível. Eu acho que isso nós somos uma ponta de lança que tem tudo para dar certo. Obviamente que nós precisamos engrossar isso e melhorar algumas ideias. Nós temos algumas coisas ainda que nós temos que reelaborar, que nós temos que repensar, né? Que 32 anos ainda não foi o suficiente, né? Mas tem que ser feito. Né? Nós temos movimentos separatistas aí na Europa e outros lugares que têm 300 anos e não chegaram a lugar nenhum. Nós já chegamos a um bom ponto, porque lá no início, lá em 92, dava cadeia tudo defender separatismo. Hoje em dia, graças a Deus, nós conseguimos vencer tudo que tinha para vencer dentro da área jurídica e estamos aí, estamos vivos. Podemos fazer reunião no meio da rua, se quiser, que não tem mais nenhum problema, mesmo com o seu Alexandre de Moraes aí assustando todo mundo. Mas nós podemos fazer sim, nós podemos defender a nossa ideia sim, desde que pacífica e democraticamente. Participa quem quer. A gente vê essa questão que você citou até mais cedo sobre, mas está na lei que não pode. Mas, assim, o que está na lei hoje também? Escravidão já foi legalizado. Então, porque está na lei, a gente vai defender essa ideia? Eu acho meio absurdo. E aí a gente tem um ministro da Economia, por exemplo, Haddad, falando, quem criticar ou desmoralizar, desacreditar instituições é crime. E, segundo, onde que está essa lei que eu não vi? Então, hoje esse argumento também está na lei, não sei se tem muita validade, né? Porque a gente vê cada vez mais eles passando por cima dessa lei. Então, o que vale no país? O que eles querem fazer é legal e o que está na lei que a gente propõe, que a gente está lutando para conseguir realizar, não pode porque eles não querem. Então, acho que essa distorção também da lei acaba até trazendo mais pessoas para o movimento, que enxergam que a gente está vivendo um absurdo, um estado de exceção que já virou normal. Normalizou o absurdo, né? Exatamente. E também, assim, relativizou a legislação, sabe? Existem coisas na lei que, se forem cumpridas, metade dessa turma aí está na cadeia, sabe?
Mas não, eles vão lá, eles ajeitam daqui, eles ajeitam dali, abre uma brechinha aqui, abre outra lá, e as coisas continuam. Por exemplo, essa história de orçamento secreto. Meu Deus, o próprio nome já é um inferno, né? Essas emendas aí, não sei o quê. Cara, como é que eles são tão descarados de defender isso publicamente na TV, para todo mundo ver, e ninguém se revolta contra isso? Ali não existe transparência, a transparência é zero. O cara pega o dinheiro e gasta como ele quiser, dá para quem ele quiser lá, e nós não temos direito de saber, nós que pagamos aquela emenda, nós que aquele dinheiro é nosso. Não, mas está na lei, dá para fazer assim, dá para fazer... Cara, que lei desgraçada é essa que diz que vocês podem fazer o que vocês bem entender e nós não podemos fazer nada? O que o Haddad disse é um negócio para dar risada, né? Onde é que já se viu que nós, cidadãos, não podemos criticar as instituições? Isso é loucura, né? É os caras se achar o ó do Borogodó, quer dizer, não existe mais cidadão no Brasil, existe governo só, existe Estado, né? Sim. Nós temos o direito, sim, de criticar, temos o direito de falar o que nós bem entendermos, claro, com responsabilidade, saber, olha, fazer da maneira certa as coisas, né? Eu sou contra, por exemplo, muitas atitudes aí que alguns da direita estão tomando aí, que eu acho absurdo, esse negócio do cara se matar lá, essas coisas loucas aí, bicho, isso não é comigo, entendeu? Isso não faz parte dos meus valores. Veja, mas nós temos que criticar, nós temos que fazer o nosso papel como cidadão, dizer, olha, isso não está certo, nós temos que ir para a rua, nós temos que fazer as coisas acontecer muitas vezes na pressão política. Quando nós se entregar, aí os ratos tomam conta mesmo. Se assim nós lutando, eles já tomaram conta, tu imagina se nós ficar de braço cruzado e a coisa continuar rolando como quer, né? E eu fiquei indignado, mas indignado ao extremo, assim, quando eu vi aquela raça de bandido fazendo festa pro Alcolumbre, que estava a esquerda e a direita abraçada com o cara. Ali é a imagem, tu vê os bolsonaristas e os petistas ali agarrados com o cara, ali está a imagem do que é o Brasil. Dos ratos, tudo unido para roubar a gente, botar um bandido como esse cara como presidente do Senado. E veja, não é um presidente qualquer, o Senado é o que comanda a federação. É ali que o negócio rola mais pesado. No Congresso são uns ratinhos, sabe, aqueles ratinhos sem vergonha que roubam um tantinho todo dia para, sabe, terminar o mandato com um rombo grande. Ali, esses caras comandam a federação como um todo. E aí você vê a esquerda e a direita dando risada, abraçado no cara, e tu diz, esse país não tem como essa desgraça dar certo. Eu queria saber quem tiver interesse de participar do movimento, se juntar, como é que começa e o que vocês estão precisando, quais que são as estratégias presentes, se vocês estão indo mais pela representação legislativa, pelas campanhas culturais, por onde é que o pessoal começa a se envolver? Bom, nós temos uma diretoria, né? O doutor Ivan, um advogado do Rio Grande do Sul, hoje é o nosso presidente do movimento Sou é Meu País, né? Nós temos o vice-presidente do Paraná, que é o Dayan, e o vice-presidente para Santa Catarina aqui, eu acho que o vice-presidente é o Moisés para Santa Catarina, se não me engano. E uma diretoria bem representativa no Sul inteiro, né? E o que é importante para nós nesse momento? Que as pessoas que queiram participar, visitem o nosso site, né? O www.sueumeupaís.org, as redes sociais nossas, né? Se botar lá o Sul é Meu País, vai vir um monte lá, nós estamos em todas as redes sociais, a gente tem locais para as pessoas entrarem em contato, né? A gente tem muito livro aí também, escrevi aí 32 livros, 17 deles só sobre secessão, né? Para quem quiser também, estou à disposição aí, depois até se tu quiseres botar aí o meu contato, podes botar lá na live, né? Para quem quiser fazer contato também, conhecer melhor a ideia. Nós estamos com uma movimentação muito forte nas universidades agora, das pessoas fazendo teses, fazendo trabalhos acadêmicos, etc., porque nós queremos desmanchar essa ideia que um certo grupo político aí colocou de que nós somos nazistas, fascistas, sabe?
porcariada toda, né? E nós estamos provando para as pessoas de que não, nós somos um movimento que tem que ser levado a sério, né? De que nós temos uma proposta séria, nós somos pessoas idôneas que lidamos com isso, com essa ideia, e que nós temos uma proposta. Quem gostar, adere, quem não gostar, não tem problema, né? Certamente terão outras melhores aí, né? Mas nós queremos fazer a discussão sobre o papel do Estado, o papel do Estado brasileiro. Por que o Estado brasileiro infelicita todos os povos? Em vez dele fazer o contrário, né? O Estado foi, né, como está lá na Declaração Americana de Independência, o Estado foi criado, é criado para gerar felicidade para as pessoas. E no Brasil, não, o Estado hoje é para gerar infelicidade, porque ele rouba, ele mata, ele faz tudo o que ele quiser contra nós e nós não temos como nos defender dele. Então, as pessoas podem fazer contato pelas nossas redes sociais, né? Meu WhatsApp aí também está à disposição, né? Acho que vocês têm ele aí, né? Quem quiser, quem pedir aí também pode dar o meu WhatsApp sem nenhum problema. Assim como é importante que o pessoal entre em contato com uma instituição. Hoje eu participo, estou sempre escrevendo tudo mais sobre o movimento, né? Mas existe uma instituição chamada Movimento Sul é Meu País, né? O CNPJ, etc., que ela funciona e funciona muito bem, né? Que é o Dr. Ivan Feloniuk, que é um descendente de ucranianos, né? Aqui do sul do Brasil, que é o nosso presidente hoje, que, graças a Deus, tem feito um trabalho extraordinário. Eu acho importante divulgar, porque quando a gente vive a nossa realidade, o nosso dia a dia, a gente imagina, isso é normal pagar 50% de imposto, a gente nem sabe exatamente quanto que a gente paga hoje para o Estado, e é a nossa vida, né? As pessoas não entendem que quando a gente paga 50% de imposto para o Estado, é 50% da nossa vida, é 50% do nosso trabalho, é 50% do nosso tempo que está sendo tirado, roubado da gente. Então, acho que é importante esse conhecimento, saber que existem alternativas e que existem pessoas que estão indignadas trabalhando contra toda essa tirania, todo esse absurdo que a gente está vendo aí. Eu queria te agradecer demais, Celso, por ter participado da gente desse episódio, agradecer também o Charles por mais esse episódio, e queria deixar espaço para você dar algum recado, se quiser deixar alguma palavrinha final, você já deixou as pessoas entrem em contato, né? Mas se você quiser deixar um recado final para os nossos ferrenhos que estão assistindo até agora, fica à vontade. Bom, primeiro agradecer, Charles e Catarina, né? Olha que nomão, cara, Catarina, a grande. É isso aí. Agradecer vocês dois. Dizer que a gente está à disposição, obviamente, né? E gostaríamos muito de convidar todos para participarem do movimento, participar dos movimentos aí a nível de São Paulo, de Nordeste, de Amazônia, né? De Sudeste. Existem movimentos iguais ao nosso em todo o Brasil, né? Claro, com menos visibilidade muitas vezes, mas que também ajude-nos a tirar essa noção que a Globo e o próprio Estado brasileiro jogou em cima de nós, de que nós se achamos superior. Isso é uma bobagem, e é uma bobagem muito grande, e nós provamos isso nesses 32 anos que nós atuamos, nós provamos que nós estamos aqui para discutir seriamente a questão do federalismo, a questão do papel do Estado brasileiro, né? Se não fosse por isso, nós já tínhamos desaparecido, nós tivemos já 52 movimentos separatistas no sul do Brasil, e nós somos o único que sobreviveu a tudo isso. Por quê? Porque nós tratamos esse assunto muito a sério. Nós levamos muito a sério essa discussão e nós temos uma visão para o futuro de que eu acho que nós vamos chegar lá. Talvez a minha geração não chegue, mas os meus filhos, os meus netos, né, os seus filhos, os seus netos vão alcançar essa autonomia, vão alcançar essa independência e vai ser, com certeza, um grande país, né, na América do Sul, a região sul do Brasil, com toda certeza, vai ser um baita de um país. Tá bom? Um abraço. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Charles. Obrigado, Ferrenho, por assistir até agora. Até a próxima. Até. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.